Ao longo do dia, eu tenho que me comunicar de diversas formas, dependendo do lugar que eu estou. Vai parecer estranho, né? Porque às vezes as pessoas olham de fora e pensam que a terapia em si é uma recreação. Mas eu vejo hoje, eu olho pra mim hoje, eu consigo hoje fazer isso depois de um bom tempo de prática. Para onde vão os pacientes que não têm as condições para ter um tratamento, porque hoje eu estou no lugar de empreender, então por mais que eu faço o meu trabalho por muito amor, todo mundo paga boletos, mas como que a gente consegue estruturar um sistema de saúde para atender às demandas de todos, pensando que a gente tem um sistema único de saúde, né? A gente tem o SUS. Então, como que a gente pode estruturar isso para que realmente essas pessoas tenham continuidade do tratamento? Olá, eu sou a Stephanie, fisioterapeuta neurofuncional e respiratória, trabalho com crianças, vim da área da neuroreabilitação e hoje em dia atendo somente os bebês. Também trabalho numa clínica chamada Clínica Mama Gaia, com a doutora Paty, e hoje vou contar um pouquinho sobre o que eu penso da comunicação e conversar com o Pimenta no De Papo com Pimenta. Bom dia, meu amor. Bom Tudo bem? dia, tudo Como é que bem? você está? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tô feliz de te ver aqui. Também. Não imaginei que nossa amizade ia durar tanto tempo pra você estar de frente comigo. Daqui a pouco tá de frente com a Gabi. Não, é de papo com pimenta pra quem tá assistindo. É, Eu não sei. 15 anos já, eu tô fazendo as contas hoje. Mas, pô. Não, é porque você acha que... Jovem, a gente se formou em 2009. 2009. Não, foi 2011 que eu entrei. Não. Foi, porque... Bom, vamos fazer conta, né? Tamo velho. Tamo ficando velho. 15 anos pelo menos. É. Você é muito especial pra mim. Até hoje eu tento falar o seu sobrenome, eu nunca consegui. É. Por favor. É Stephanie, me ensina. Chato, cara. Não vou conseguir falar hoje de novo. Gente, a Esté é pô, eu vou falar assim, tirando a minha esposa ali, minha melhor amiga, assim, disparado. A gente se fala todo dia, praticamente. É a fisioterapeuta do meu filho. Foi indicada uma convidada que eu tive aqui, que foi a doutora Mariane. Ela falou que e a gente vai falar um pouco sobre fisioterapia, sobre prevenções, sobre crianças, e eu vou tentar colocar a Esté numa saia justa aqui. Da comunicação, eu A acho. comunicação. Tá com medo? Não, pera, eu só não sou sério no WhatsApp, tá? Tá bom. Tá bom? Porque a gente tem 2 WhatsApps, o do sério e o da baixaria. Uhum. Espero que você goste. Eu acho que eu tô levando jeito de fazer isso daqui. Eu acho também. E Tenho gostado de assistir os episódios. é um privilégio ter você aqui, viu? Obrigada. Nos top 10 ela tá em 10º lá, então tô brincando. Cezinha, eu queria assim, eu tomei uma bronca de um amigo meu, tá, vou falar o Diego Moraes Santos. Ele é repórter, ele é chique, é repórter do Fantástico, repórter do Esporte Espetacular, repórter da Globo, do Plim Plim. Ele falou: "Ô, corta aquela introdução lá que todo mundo já sabe o que que é. O que que você tá fazendo no podcast, vai direto ao ponto. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso começar com a pergunta do milhão logo com você, e depois eu te apresento pra todo mundo. Estezinha, o que que é comunicação pra você? Não é o que você sabe ou o que você pra você particularmente. Acho que comunicação para mim é traduzir exatamente o que tá acontecendo aqui no meu cérebro, o que eu tô pensando, poder falar para você entender o que eu tô imaginando aqui. Show. Por que que eu faço essa pergunta? Porque pra mim, a comunicação nada mais é do que se conectar com a pessoa. Às vezes você não precisa nem, jogar lá o negócio. Igual quando a gente tá lá na balada, tudo serelepe, chega alguém, você olha assim e fala: "Putz, vou pegar". Mas, acho que é mais do que isso, uma forma de você interagir com outra pessoa, independente de fala, escuta, independente de qualquer outra coisa.
A Estezinha, ela é especialista em especialista, é óbvio, né, ela é fisioterapeuta especializada em crianças, principalmente em PCDs? Posso Também, falar assim? também pode. Me corrija, meu, o ignorante aqui sou eu, por favor. Sim. E a gente vai falar um pouco sobre como ela transforma a vida dela dentro da comunicação, nesse dia a dia de relação com os pais, relação com as crianças, como ela entende as crianças, principalmente porque as crianças não falam, elas demonstram. Por exemplo, meu filho tem 5 meses, ele não fala com ela, mas meu amigo parece o moleque virou uma gelatina na mão dela. E eu acho muito importante o que você faz justamente para as mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, você que está se programando para ser mãe um dia, Quem sabe? quem sabe. Eh, e aprender um pouco sobre esse mundo, que eu entendo muito pouco, geralmente as minhas perguntas são extremamente ignorantes para você. Não, Não? são perguntas muito boas, São eu acho. boas? Aham. São Para, perguntas pertinentes. para. Estezinha, bora lá, eu quero entender de você, agora que você me falou o que que é a comunicação pra você, que é pegar o que você tem na cabeça, ou absorver o que você coloca na cabeça, jogar pra fora e fazer com que a pessoa entenda. Como é fazer isso pra filhos, para pais, e agora você como empresária, posso dizer assim? Pode, Ah, tenho que me acostumar com isso, isso, mas meu. é. Nesse triângulo aí, como é que você faz pra você se comunicar ou receber a informação com clareza nesses 3 pontos? Acho que é um malabarismo, porque ao longo do dia eu tenho que me comunicar de diversas formas, dependendo do lugar que eu estou, né. Então, quando eu penso que, por exemplo, eu chego para atender o seu filho, eh, eu sempre gosto de me comunicar num sentido de dar as boas-vindas, de eu estou chegando, o que eu vou fazer, para daí começar a me comunicar com a criança. E no final, não sei se você já percebeu, mas eu sempre dou esse feedback do que eu fiz e como foi a sessão. Mesmo que os pais, eles estão ali comigo e assistindo, porque que nem você falou, né, eu venho da neuroreabilitação, eu venho de um trabalho de, acho que 7 anos da neuroreabilitação, só com crianças neurodivergentes e tudo. E agora trabalhar com crianças que não têm um diagnóstico, mas elas têm ali alguma dificuldade, algum atraso, algum bloqueio para conseguir se desenvolver, como que funciona essa comunicação? Porque eu ainda não sou mãe, mas eu entendo que um profissional chegar e falar: "Olha, seu filho está com uma dificuldade". Eu tento me colocar no lugar dos pais, de terem meu filho Desculpa. está atrasado ou não, Uhum. como que vai ser isso, né? E aí também tem o lado business girl, que eu tenho que ser, então Empreendedora, vamos falar a palavra mais careta e mais brega, porém é mais atual que existe. é. Então, ser empreendedora, então como eu vou me comunicar nas redes sociais, como eu vou me vestir para ir na casa, né, do paciente ou receber ele no consultório. Então acho que, para além de falar, como eu me visto e as minhas ações, mesmo sem usar a fala, é comunicação também. É. Estezinha, vamos estruturar aqui a nossa conversa, tá? Porque eu quero falar muito sobre os PCDs, Uhum. principalmente para pais de primeira viagem, entender ali porque é o impacto, tá? Eu fui pai agora e eu entendo que, pô, nenhum pai quer ter um filho PCD. Certo. Quando ele sabe o que vem acontecer, o por conta de exames, e um monte de coisa, ele sabe, mas não é a expectativa dos pais. E ele precisa se adaptar com aquela realidade. Lógico, o amor é gigantesco, continua a mesma coisa, mas assim, ele precisa se adaptar. E você tem que se comunicar com uma pessoa que tem uma dificuldade interna, pessoal como mulher, certo? Uma dificuldade externa, que é para gerar melhor estrutura, talvez, ou a melhor condição para que aquele bebê ou aquela criança se desenvolva e, principalmente, ser uma psicóloga, talvez, disso tudo aqui. Além de que isso precisa entender muitas crianças que realmente não falam, como ela está se
se desenvolvendo e se comunicando com você. Você tem alguma técnica, alguma prática, alguma algum ponto que que você consiga abrir essa chancela com a mãe, porque ela vem meio bloqueada. Você precisa provar o seu trabalho, ela já sabe a realidade dela. Como é que você consegue fazer isso? Brincando. Uhum. E vai parecer estranho, né, porque às vezes as pessoas olham de fora e pensam que a terapia em si é uma recreação, porque eu tô lá cantando, chacoalhando o brinquedo, tocando na criança, avaliando, mas é pelo brincar, porque a comunicação ela não é verbal. Então eu sempre vou prestar muita atenção primeiro qual é a expressão facial que aquela criança faz. Então, se ela começa a fazer um bico como se ela não estivesse gostando, eu vou tentar mudar o brinquedo. Eu também sempre no WhatsApp, antes de fazer a primeira consulta, eu sempre pergunto o que que a criança gosta, se já tem alguma coisa que a família está habituada, algum brinquedo, ou algum estímulo, alguma música, porque eu minimamente eu sou uma pessoa de fora, que estou adentrando aquele ambiente, né, como se eu estivesse invadindo o espaço que é seguro, uma pessoa estranha. Então, como que eu vou me comportar ali dentro para começar a me vincular? E às vezes o vínculo, às vezes eu dou sorte e a criança gosta de mim na primeira, na segunda sessão já a gente já tem um vínculo ali. Mas tem crianças que demoram mais, também depende da idade, tudo. Então eu sempre chamo a família para perto, para ela entender que o que eu estou fazendo ali de brincar já tem um objetivo, é dentro da avaliação. Mas eu vejo hoje, eu olho para mim hoje, eu consigo hoje fazer isso depois de um bom tempo de prática. Porque no começo eu chegava no paciente, eu pensava: "Tá, ele tem essa patologia, essa dificuldade, esse exercício eu tenho que fazer". Então tudo muito robótico, muito robótico. E agora não, eu chego brincando e automaticamente o que está acontecendo aqui na minha cabeça é o que eu consigo verbalizar para explicar o porquê que eu estou brincando, mas com criança é sempre na brincadeira, sempre. E e nesse lado, tipo, porque assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque o quem vai assistir não é a criança, Hum. são as mães ali. E você pega uma fase que as mães estão completamente vulneráveis, frágeis, eh, enfim, fora a situação do bebê ali. Uhum. Eu queria eu queria entender de você mesmo, como você consegue interagir com essa mãe. Assim, como é que você ganha essa mãe, teoricamente, assim, entre aspas, tá. Porque ela cria uma expectativa sobre o seu trabalho, cria uma expectativa sobre o resultado, e cria uma expectativa sobre a vida dela, que você vai facilitar a vida dela de uma certa forma. No caso dos PC nem no caso dos PCDs, Uhum. facilita a minha vida no dia a dia, lá quando o João Davi, por exemplo, não chora muito antes de dormir, ou ele dorme com maior conforto. Você tá entendendo a importância que você tem nisso daí? Uhum. Eu queria entender o que que te faz qual é a análise que você faz do contexto para poder chegar nessa mãe Brum? Acho que essa é uma pergunta de milhões, viu. Uhum, Como fazer isso? Porque eu acho que eu sempre, parando para pensar, eu sempre explico o que eu tô pensando enquanto eu olho a criança. uhum, Então, normalmente eu faço a primeira pergunta do tipo: "O que está difícil em casa?". E aí, sei lá, a mãe fala que é difícil o filho dela ficar sentado sozinho sem apoio. E aí eu pergunto: "Tá, eh, como que você põe ele sentado?". E aí ela me mostra. E aí dentro disso eu vou trazendo sugestões do que a gente pode mudar, para que ela vá percebendo as potencialidades da criança. Porque é isso, né, a gente recebe um diagnóstico e até ontem eu estava conversando com a mãe que recebeu um diagnóstico recente, o filho dela é bem pequeno, ele tem acho que 4, 5 anos. hum. E ela tá nessa fase de entender o que que vai acontecer, entendendo esse mundo de que vai precisar não de uma terapia, então não só fisioterapia, mas vai precisar de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e afins, né. Então qual que é todo esse caminho? E eu sempre pergunto se o médico explicou.
Porque a gente sabe, tem muitos médicos que, quando dão um diagnóstico, explicam o que vai acontecer, quem eles precisam procurar, às vezes até indica uma clínica, algum lugar, um profissional específico, mas também muitas vezes é só o diagnóstico, a sua etiqueta, e aí a família fica exatamente com essa cara de: "E agora, o que que eu vou fazer? Para onde eu vou?". Então, eu penso muito que no meu papel, por ser da assistência, eu realmente tenho que dar essa assistência. Então, primeiro eu entendo o que que aquela família sabe sobre a doença, o que que ela espera e o que que ela vê de positivo já na criança, né, porque são pequenos passos onde a gente vai ver uma grande evolução. Tem vezes que isso vai ser muito devagar, tem vezes que isso pode ser rápido. E isso depende da nossa tríade. Então, a criança, a terapia e a família, sempre. Beleza, você falou da tríade aí, a família, o paciente, a estrutura que você vai entregar pra ele, certo? Você disse pra mim que tem uma coisa que é muito importante, que é a parte de prevenção das coisas. Eu queria que você me explicasse o que que é a prevenção daquilo que você não tem. Quando você me falou, é como se você engessasse o braço pra ele não quebrar, entende? Uhum, Entende? Eu falei: "Espera aí, como é que a gente fala de prevenção, sendo que você chega a hora que o problema surge?" uhum. Concorda? Sim. Ou eu tô fugindo muito? Não. O problema surgiu aí que eu vou te contatar. Se não surgiu, se não doeu, se não entortou, assim, porque eu te chamei a partir do momento que meu filho tá virando um seu contrário. Uhum. Falei: "Espera aí, o que tá acontecendo? Por que que ele tá se espichando? Por que que ele tá fazendo isso?" Só que eu não tinha ideia do que é prevenir para isso. Ah, eu sou um pai desleixado porque meu filho é muito legal. Eu sento ele no meu colo, fico ali com ele, enfim. Mas o que que é a prevenção para eu entender e conseguir contextualizar a pergunta que eu quero te fazer? E o que de primeiro passo uma mãe, uma família tem que ter, ó, nasceu ali o precioso. Uhum. Pensando nisso, né, quando a gente fala de prevenção, acho que a maioria das pessoas pensa como você. Talvez, se a gente pegar o contexto do adulto, então eu vou fazer uma dieta específica para talvez prevenir um infarto, né. São coisas mais claras. Na infância não são, porque a gente sempre tem aquele estigma de: "Ah, dá mais um tempinho que ele vai Melhor. andar, vai melhorar, vai mudar". Só que a gente não aprende, a gente não tem isso na escola, a gente não tem, às vezes, um curso muito específico. Agora tem, né, porque eu dou esse curso pensando em gestantes, mas, eh, não é natural da vida a gente aprender exatamente todo o desenvolvimento do bebê, para que quando o nosso filho nasce, a gente saiba especificamente e o que vai mudar ou não. Então, quando eu falo de prevenção, eu penso muito em ensinar coisas do dia a dia, coisas básicas. Você segura o seu filho no colo 80% do dia, das 24 horas? Então, será que não tem uma forma de segurar ele melhor, que isso já vai favorecer o desenvolvimento natural dele? Porque não obrigatoriamente a gente precisa ter um diagnóstico. Quando eu falo de prevenção, às vezes acontece que crianças chegam com alguma deficiência já instalada ou mesmo algum diagnóstico mais grave, porque na primeira infância, nos primeiros 2 anos de vida, não foi observado algum sinal específico. Por mais que hoje a gente tem na internet, tem nas redes sociais um monte de informação, Mas chega ainda, tipo, a pessoa descobre que o filho dela tem um problema, ou um PCD já ele às vezes é leve. E aí a gente só descobre lá pelos 5 anos. caramba. E e isso acontece. Lógico Hum. que a gente também tem diferenças, né, pensando em regiões, né, do Brasil onde isso acontece, ou mesmo aqui dentro do estado de São Paulo, né, se a gente for pensar, em bairros muito mais periféricos, isso também demora, porque a gente tem dificuldade de acesso à saúde ainda em alguns lugares, Uhum. né. Mas quando a gente pensa exatamente isso, de prevenção, o meu mundo ideal seria
Eu consegui trazer para essas famílias, então chegou, nasceu o bebê. Então, o que que a gente observa? E coisas simples do dia a dia, porque agora você pode me dizer, você, pai de primeira viagem, é cansativo, é uma rotina diferente, eu imagino. Uhum. Precisa ajustar coisas entre o casal, horários, né? Tudo muda, principalmente nesse primeiro ano. Então, Pô, mas nada se compara. A mulher é uma heroína nesse primeiro ano, cara. é, Pode ser cansativo o que for, pode ser isso que for, pode ser cara, no final do dia meu filho quer o peito da mãe dele, e não tem jeito. Então, assim, eu estava brincando aqui um tempo eu acho que eu já te falei isso, todo pai pra entender, assim, o amor que ele sente pela esposa dele tem que assistir um parto normal, irmão. Ele vai descobrir ou se ele ama, ou se realmente ele não ama. Ele vai descobrir, porque é uma situação de extrema, como é que eu vou dizer? Extrema essência, eu não sei explicar, mas, a mulher chega no extremo dela, no último fio ali, chega num que eu falei: "Eita pô, isso aí eu não aguento não, cara". A gente brinca, dá risada, fala, e depois disso ainda tem, putz, tem que amamentar, tem que isso, tem que aquilo, e abre mão do trabalho, e cede daqui, cede dali, cede do que lá, e cede é um eu falo isso, depois que eu tive o João Davi, eu falo assim: "Pô, você me larga só se você quiser. Se você não quiser, você vai me aturar pra sempre, porque você passou por aquilo. Pra me dar um presentão desse aí, só se você não quiser mais". aham, Porque é difícil. Eu acho que o maior desafio do seu trabalho não é só reconduzir, não é reconduzir, mas recuperar ou reestruturar hum, mas também uma gestão da cabeça da mãe, cara. sim. Você chega, pô, a mãe tá se o filho que não tem, teoricamente ali, entre aspas, não tem problema nenhum, nenhuma uma variação nenhuma ali, já dá um trabalho danado. Imagina você ter que encarar uma realidade diferente, às vezes uns com um grau maior, outros com um grau menor, e saber que aquilo vai ser a sua realidade até o fim da vida da pessoa. É isso que eu queria saber de você, como é que você consegue lidar com isso, meu? É, eu esses dias eu estava pensando, por ter vindo da neuroreabilitação, é um perfil de famílias que É vem com diferente, diagnóstico, exatamente, é né, diferente. já mais ou menos tem uma ideia do que vai acontecer, como vai ser. Agora que eu migrei para famílias que eu quero ajudar, que elas tenham uma rotina mais tranquila em relação ao desenvolvimento, entendam como funciona o desenvolvimento, que a partir do primeiro sinal a gente já pode fazer alguma modificação do ambiente em casa, dos estímulos e tudo, é diferente porque eu não primeiro que, lógico, eu vou falar de formas diferentes, né, com cada família, mas a família que já tem uma criança neurodivergente, ela já tem expectativas que são diferentes das expectativas de uma família que não tem nada, né. Uhum. Então, é muito delicado quando eu vou trazer algo de uma dificuldade. Então, eu sempre friso muito a potência da criança e que aquela dificuldade não é Posição. que vai diminuir a potência, mas ela pode somente estar atrapalhando para que essa potência continue evoluindo. É esse o ponto. Então, quando eu falo, por exemplo, precisa nem que seja 5 minutos todos os dias fazer aquele exercício. Sei bem De o que tudo que é. de tudo que eu já estudei, hoje eu me garanto de que na semana que vem você vai me trazer uma resposta positiva. Uhum. Talvez há uns anos atrás, eu falaria minutos a mais do exercício, talvez eu falaria de uma outra forma, mas hoje eu já me garanto. Então acho que isso também vai gerando confiança na família, de na segunda sessão falar: "Nossa, mas a Stephanie fez uma diferença aqui em casa". Uhum. Ou o bebê pelo menos está dormindo melhor, ou o bebê consegue evacuar melhor, ou o bebê já consegue assumir aquela postura que estava ali Com uma dificuldade. dificultando Uhum. sendo difícil, enfim, então é bem isso. Eu acho, e sem falar que você também tem que ter uma sensibilidade da criança. Se a criança realmente tá gostando, ou você já, tipo, dispensou uma criança, tipo assim: "Pô, ela realmente não me curte, realmente não". Tentei de todas as formas, aí a Mariazinha que trabalha comigo,
tem ele tem uma atração melhor por ela, Já, não, peraí, fica com ele, porque ele tá funcionando com você. sim. Eu acho que às vezes os profissionais da saúde, às vezes têm um ego alto, né. Às vezes. É, tem. Sim. E eu eu gosto de trabalhar pensando exatamente na criança e na família. Eu escolhi a minha profissão para ajudar as pessoas. Uhum. Foi por isso que eu escolhi ser fisioterapeuta. Então, não faz sentido nenhum se, de tudo que eu estudei e que eu sei que mais ou menos naquele percurso, sei lá, em 3 meses tinha que melhorar alguma coisinha, ou em 2 meses e não melhora, não faz sentido nenhum. Eu sinto que eu sou uma profissional muito melhor se eu viro para a família e falo: "Olha, vamos testar com outro terapeuta, que eu acho que faz mais sentido, Uhum. porque eu já tentei tudo isso aqui E não e funcionou. deveria evoluir e não está evoluindo. Vocês em casa também estão fazendo as orientações, estão fazendo tudo certo. Então não faz sentido nenhum continuar". E aí a gente faz o teste. Então isso já aconteceu comigo num trabalho onde eu estava, né, numa clínica multi e tudo, então faz todo sentido você sim rodiziar o terapeuta depois de um tempo. Ainda mais pensando em crianças da neuroreabilitação, crianças neurodivergentes, que às vezes a terapia não é por 1 ano, são 2 anos, são 3 anos. Pode ser a vida inteira? Pode, pode Hum. sim ser a vida inteira. Que aí a gente chama de manutenção. Aham. Então a criança ela teve todo o ganho, mas, se ela não fizer parar totalmente, em algum momento não é que ela retrocede, mas é como se a gente atrofiasse a musculatura. Então, o Sem ideal deixar você de ir pra seria academia. exato. Então o ideal seria fazer uma manutenção. Fazem menos horas de terapia, às vezes, na no começo fazia 2 vezes por semana, por muitos meses, e depois faz pelo menos 1 vez por semana, faz um encontro quinzenal, e aí depende, porque a ideia é você poder complementar com atividades físicas e outras coisas. Entendi. Está eu acho que vale a pena, eu não tinha colocado isso quando fui fazer a lição de casa sobre você, entender um pouquinho mais. Eu acho que você deveria passar um pouco do que, porque você falou, pô, esse tipo de problema tá em todas as camadas da sociedade, desde o A até o F, D, eu não gosto nem de diversificar Uhum. dar a nomenclatura sobre isso. Sim. Se você puder, assim, tem algum lugar que você deu uma dica para as pessoas que não têm, por exemplo, a condição de pagar a sua hora de fisioterapia? Eh, eu sei, me corrija se eu estiver errado, a ACD faz um negócio legal, o GRAAC faz um negócio legal, mas, como é que funciona para os pais que não têm a condição de, tipo, de ter um convênio, de ter o acesso a uma boa clínica, uma boa fisioterapeuta, entre aspas, tá, tô falando de forma privada, para procurar um lugar público, qual que é o caminho? Quando as famílias elas não têm condição, né, elas vão pelo caminho do SUS, então normalmente o fluxo pelo menos até essa época eu trabalhei em posto de saúde. Dentro do posto de saúde, eles fazem um encaminhamento para os centros especializados. A ACD, Luci Montoro, são instituições parceiras, então elas têm parte privada e Sim, parte tipo, pública, né. E aí tem as famosas filas. Então, também são lugares que já estão saturados de pessoas que necessitam do atendimento. Então lá a gente também tem protocolos, onde depois de um "X" tempo, a pessoa vai receber alta. uhum. Então ela tem que atingir aquele objetivo, atingiu, alta, ou não atingiu, atingiu o próximo, mas já ficou aquele tempo todo e a fila precisa Andar. andar, Aham. também recebe alta. Então, a minha angústia, na verdade, dentro do sistema de saúde como um todo, pensando em pessoas que não têm a condição financeira para pagar um atendimento particular, que não é barato, pensando no atendimento particular de excelência, com um profissional que estudou bastante, que toda hora está se aprimorando e tudo mais, é para onde vão essas pessoas? Porque é aí que eu falo de novo da prevenção e que minimamente esses sistemas que são obrigados a dar alta em algum momento, como que tem essa manutenção, nem que fosse à distância, uma orientação, né, porque essas pessoas eu sinto que elas vão para o limbo. Volta meio que pra estaca zero, né. Porque
elas fizeram meses de reabilitação, atingiram um objetivo. Mas não é que é o que eu disse, não vão retroceder no ganho, né, mas e lá pra frente? E ela ficando mais velha? Como que ficam essas pessoas? Elas vão ficando institucionalizadas, Uhum. porque aí às vezes a família também não tem condições, às vezes a família mora num bairro que tem difícil acesso, que é uma ladeirona, que a cadeira de rodas não entra na casa, porque a porta é pequenininha, né, ou tem uma escada caracol, como é que sobe com Só aquela pessoa? A pessoa às vezes fica enclausurada lá em cima, né, então é tudo muito complexo. Eu acho que a gente tem muitas pessoas e ainda assim poucos serviços que conseguem atender a toda essa população. mas você falou da ACD, E Lucy Montoro. Lucy Montoro. Tem alguma outra além disso? Dentro do Tem. SUS, dentro de um sei lá, não sei. Eu acho que vale a pena falar, porque alguém que possa estar assistindo. Uhum. Tem, a UBS, que é o posto de saúde, sempre manda para o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. E aí a gente tem a divisão deles, então a gente tem CER 1, CER 2 e CER 3, que aí é em relação à complexidade das deficiências. Agora, eu não vou saber ao certo, mas, eh eu sei que o 3 é que atende deficiências auditivas, físicas e dificuldades cognitivas. Aí o 2 só 2 e o 1 só uma delas. Então eu só não lembro a ordem. Mas tem esses locais e tem o melhor centro de reabilitação que a gente tem no Brasil, fica em Brasília, que é o Sara Kubitschek. Uhum. Que aí as pessoas Ó, é, tem fila também para as pessoas entrarem, mas lá você fica internado, então é tratamento intensivo, aí tem os protocolos e depois a pessoa recebe alta. E aí lá tem toda uma tecnologia, são equipamentos de ponta e também tá vinculado ao ao SUS. SUS também. Pô, que legal. É. Pelo menos não são 2, são 3, e É, espero que tem, sejam mais mais pra exato. frente. Estezinha, agora eu vou mudar um pouco o panorama do que a gente tá conversando, da dica para as mães, porque eu gosto também de passar dica para quem tá começando, os afegãos médios aí, os estagiários e tudo mais. Se você pudesse dar uma orientaçãozinha para quem quer começar a ser um fisioterapeuta dentro da sua área, tá, não tô falando fisioterapeuta. Onde você vê e que você imagina que a pessoa deveria começar? Dentro da minha área, eu acho que 2 coisas essenciais: ser próxima dos professores. Acho que professores da universidade abrem muitas portas, então quando você é um bom aluno, eh, acho que não só bom aluno de nota, né, mas um aluno que é proativo, Tiro. engajado, que participa dos congressos, do simpósio da faculdade. Eu acho que isso demonstra, um profissional ativo, buscando sempre conhecimento e trazer o melhor para o paciente, porque daí a gente não vai para a parte de ego. A ideia da profissão é pela pessoa, é pelo valor daquilo, né. Entendi. Então, além disso, cursos muito específicos, né. Então, na fisioterapia, principalmente neuroreabilitação e pensando em desenvolvimento infantil, a gente tem linhas de formações específicas, né, então de técnicas que a gente utiliza para tratar as crianças, além da pós-graduação, que isso é requisito básico, ter uma pós-graduação. Bora lá, eu vou ó, não imagina, você falou que ia dar errado? Chuta quantos minutos você já falou? A gente começou que horas? Meio-dia. Ah, bom. Bom, Ela estava com vergonha de vir aqui hoje. sim. Estezinha, eu vou para as milongas finais aqui, que a gente tem um tempo de 1 hora ali, 1 hora e pouquinho. Esther, se você pudesse dentro da geralmente eu falo para as pessoas serem podem ir na lua nisso daí, tá. Mas hoje eu vou querer especificamente, porque eu acho que tem um gargalo grande aí de problema. Então eu vou pedir pra você ser específica na sua área. Um outro dia, um outro episódio, eu queria que você me falasse uma coisa que, se você pudesse descascar o abacaxi mesmo, descabelar fazer uma briga, sabe, vestir levantar a faixa e falar: "Ah!" Aham. Na sua área, o que que você descascaria o abacaxi? Tem bastante coisa. É, não, a principal.
Mas acho que a principal é para onde vão os pacientes que não têm, as condições para ter um tratamento. Porque hoje eu estou no lugar de empreender, então, por mais que eu faço o meu trabalho por muito amor, todo mundo paga boletos, mas como que a gente consegue estruturar um sistema de saúde para atender às demandas de todos, pensando que a gente tem um sistema único de saúde, né, a gente tem o SUS. Então, como que a gente pode estruturar isso para que realmente essas pessoas tenham continuidade do tratamento? Porque isso foi uma parte de pesquisa da faculdade que eu fiz uma época. Eu trabalhei 2 anos na Brasilândia, onde minha pesquisa foi os itinerários terapêuticos, ou seja, o caminho que o paciente do SUS faz para a reabilitação. E às vezes ele mora ali na Brasilândia e a vaga dele era lá em Santo Amaro para fazer uma terapia, não era no bairro. Então, a gente até hoje, pensando que a minha pesquisa eu fiz em 2014, 2015, a gente ainda tem essas dificuldades hoje. Então, para mim o que me pega, que me dói, assim, na alma, assim, Vai saber como pensar, organizar isso daí. é eu saber como organizar, porque Tem como organizar? Essa é a pergunta. tem, porque a gente tem todo um estudo de campo, né, e a gente já tem uma estrutura do SUS para atender as famílias, porque as estratégias elas são estruturadas com o número de pessoas. Mas cada vez mais a gente tem mais pessoas com deficiência, mais pessoas com alguma dificuldade, e aí os centros maiores de reabilitação não têm profissional ou não têm a estrutura física para o atendimento. Aí tem que ser tudo meio que nas coxas ali, do jeito que pode. Aí o profissional se vira nos 30 da melhor forma que pode, né. Mas é isso, acho que o que me dói é pensar para onde vão essas pessoas que recebem a alta, porque precisa, porque eu sei que tem alguém com uma doença aguda que também precisa do tratamento, mas e essa pessoa vai continuar como em casa, Entendi. né. Então acho que isso é que é o que me preocupa. Então para mim, eu penso que o que eu posso fazer como profissional, eu tenho muita vontade de em algum momento, dentro da minha agenda, conseguir abrir um horário que fosse, um atendimento social mesmo. Porque eu acho que dessa forma a gente vai conseguindo aos poucos, óbvio, não vou salvar o mundo, né, Não, você tá fazendo sua mas parte. dá para fazer a sua parte, né. Então, para mim, o ideal seria, dentro da minha rotina, eu conseguir em algum momento fazer isso com uma frequência maior. Eu já fiz alguns atendimentos, né, mas a ideia é que isso fosse fixo mesmo. Bom, agora eu queria saber de você 3 pessoas, pode ser da sua área, pode não ser da sua área, pode ser o quem você quiser. Se você pudesse ter 10 minutos pra bater um papinho, quem que você bateria esse papo? Eu bateria papo com a Dafne Herrero, Você, tá? eu Do podcast eu vou perguntar já já. não, é. Eu falaria com a Dafne Herrero, ela é uma fisioterapeuta da USP, e eu gosto muito dela, porque ela faz muitos trabalhos voltados para o social. Ela que criou toda uma linha de materiais de baixo custo para fazer andador para crianças com deficiência, para fazer uma cadeira para a criança ficar melhor posturada também, com papelão, fita adesiva. Então, assim, o máximo, se eu pudesse bater um papo, assim, um café da tarde com ela, mais 2 pessoas. Hã, eu gostaria de falar com o Peter, que é um fisioterapeuta canadense. Who's Peter? Peter do quê? Ai, eu não lembro o sobrenome. Tudo bem, sem problema. Mas ele é um fisioterapeuta bem famoso canadense, ele tá bem ligado com a área de crianças com paralisia cerebral, ele traz muita pesquisa, e eu acho ele um senhor muito carismático, assim, sabe. Acho que ele traria uma visão muito da história da fisioterapia em relação à neuroreabilitação de uma forma diferente. E agora alguém que não tem nada a ver com a minha área, eu acho que eu falaria não sei nome, tá, é a pessoa, mas eu falaria com alguém que é da área de recreação,
acho que pensando muito em como pessoas que trabalham na recreação têm lidado com as crianças que estão só em tela. Entendi. Então, eu acho que eu falaria com alguém assim: "Quais são esses desafios?", tentar entender, porque como eu brinco com as crianças, Uhum. eu já tenho meu modo de brincar, de me comunicar, mesmo que não seja verbal, mas talvez essa pessoa agregaria pra mim alguma coisa, então acho que eu falaria com alguém que é da área da recreação. Show. 3 pessoas que você apesar que eu tenho uma fã, ela ouve os podcasts, porque ela me conta e eu pergunto pra saber se ela tá mentindo ou me agradando, mas ela não está me agradando, ela curte. Ei, 3 pessoas que você queria que eu tivesse aqui na mesa, que poderia agregar alguma coisa e levasse quem tá assistindo pra um next step, próximo nível aí. Eu falaria pra você falar com a Vicky, a Vitória, minha melhor amiga de infância. A Ela romena. é, ela ela é brasileira, mas a mãe é romena. Ela, porque eu acho ela uma mulher, assim, incrível, e acho que ela traria assuntos muito interessantes em relação à comunicação, mediação de conflitos, eu acho ela, assim, impecável. Então, Show. a Vicky, É, com certeza. vamos ver se ela vem, né. Acho que sim, acho que sim. Eh, Falaria para você falar com a doutora Paty, que é a Sim, sim, Patrícia com quem sim, eu sim, trabalho, né, sim. porque eu acho que ela tem uma visão da pediatria e eu, por estar inserida nesse mundo infantil, uma forma muito parecida com a minha, e eu acho que ela traz também cenários muito diferentes. Ela teve muitas experiências, ela já trabalhou na Amazônia, no Nordeste, aqui em São Paulo, trabalho voluntário e tudo mais, então acho que é alguém também nesse ramo pensando em continuar talvez o tema infantil, Hum. alguém muito bacana para conversar. Hã, eu não sei, você já chamou alguém do esporte? Já Jogador? Eu não não, lembro. então, não, Jogador de alguma você pode dar coisa? não, assim, tem ó, eu tô começando porque assim, vou explicar aqui. Você sabe que o meu amor é o esporte, enfim, pra quem me conhece, os íntimos sabem disso. Eu estava tentando no início do podcast não trazer a galera do esporte, assim, porque justamente porque me coloca na minha zona de conforto e desculpa a falta de modéstia, já assim, eu entendo um pouquinho do que a pessoa vai me passar, e se ela me passar alguma coisa que não, Uhum. mas eu estou mudando essa minha visão, e eu vou começar a convidar uma galera do esporte, assim, porque eu trouxe um treinador que é muito especial pra mim aqui, Hã. o Jorginho. Então mandar um beijo pra ele. Porque ele não é um cara de dar entrevista, ele não gosta. Ele estruturou a base do Palmeiras, toda essa parte, tudo que o Palmeiras é hoje, em em tamanho, quem começou foi ele. Uhum. E tudo que eu sei um pouquinho do que eu sei sobre futebol, muita coisa foi ele que me orientou, e depois fui pra faculdade, blá-blá-blá, blá-blá-blá. Ele falou assim: "Pô, cara, você não deveria se esconder tanto do que você é na no porque você sabe tanto quanto eu sobre futebol. Você não tem ali o campo, mas você sabe muita coisa, então acho que você deveria começar a trazer a galera do esporte". Semana passada eu estava tentando comentar os jogos da Copa, mas a minha saúde não me permitiu, e Realmente. eu estava muito mal. Você me olhou e falou: "Nossa, que zumbi é esse?". Mas, pode falar alguém no esporte sem problema nenhum. Eu sou péssima em nomes, mas eu pensei de você chamar alguém da área da natação. Sim, sim, já estamos conversando com uma É, pessoa já. sei da natação, acho que Sim, seria legal. ia ser legal mesmo, que aí isso foge um pouco do meu eixo. É, zero Zero futebol e futebol, tal, não, algo outros esportes. eu aprendi muito com um cara que ele veio aqui, o Zé, ele montava as equipes de ciclismo da Caloi que iam para as Olimpíadas, a gente teve um episódio aqui, foi maravilhoso. Sé, você me conhece há 15 anos, segundo você, eu acho que é mais que isso. É, Eu dou a liberdade do meu convidado me perguntar alguma coisa que ela tenha dúvida sobre mim. Cuidado, pra você tem que falar isso. Cuidado com o que você vai perguntar. deixa eu pensar. Cuidado. Mas, por favor, se você tem alguma dúvida, se você não tiver também. Eu não é uma não é uma dúvida, é um comentário barra ouvir de você. Uhum.
eu que te conheço há muito tempo e eu sei que você já trabalhou com muitas coisas Uhum. e, enfim, já também morou fora. É é a primeira vez que eu tô te vendo Uhum. realizado em fazer alguma coisa de assim, do fundo da sua alma. Uhum. E como que tá sendo isso? Cara, De papo com pimenta pra assim, você? tá sendo um desafio grande, porque você sabe que eu sempre falei pelos cotovelos, faço amizade com todo mundo, se me deixar eu domino todo mundo que tá, mas eu nunca tive o trato com a câmera. Assim, a câmera pra mim sempre foi uma arma tanto valorosa quanto perigosa. Uhum. Eh, s Passar aí lá pra dentro, aparecer na tela de alguém ou quando eu tô em casa tá sendo um desafio, mas tá sendo uma terapia, isso aqui pra mim tá sendo uma terapia. E o objetivo é poder levar a pessoa pra um próximo nível. Tem 2 coisas, o menino perguntou pra mim: "Qual que é o seu objetivo com isso daqui, né?" Tem os 2 lados, assim. Tem gente que me conhece no íntimo e sabe que eu sou um palhaço retardado. Tem gente que me conhece no trabalho e sabe que eu sou super sério, tem gente que conhece os 2, que é o seu caso. E eu tenho 2 objetivos, né, em algum momento alguma pessoa fala: "Pô, eu consegui ter acesso a isso depois do que eu ouvi você falar, ou conversar ou me desenvolver", e de repente convidar alguém, já pensou? Alguém fala: "Pô, mudei a minha vida, ele se tornou muito relevante, eu sentei com ele aqui por causa disso aqui". E outra, isso é claro, eu não sei como é o dia a dia da vida, não sei como é que é, você sabe que as pessoas mudam, crescem, morrem, nascem, enfim, tudo mais. Isso daqui vai ficar documentado pra sempre. A gente pode deixar de se falar em algum momento, isso aqui vai ficar documentado. É mostrar para o meu filho quem eu sou. Legal. Fofo. Mas é isso, acho que eu nunca te vi tão feliz, sério, muito legal. Parabéns. Obrigado. Estezinha, eu vou pedir pra você falar a sua rede social, Uhum, tá bom. falar o nome da sua clínica, agora que você é uma business girl. Coitada, já vi essa menina ralar tanto. É, pois é. Enfim, fale o que você quiser, me xingar também pode. Não, jamais. Só mentalmente às vezes. É. Bom, eu sou a Stephanie, fisioterapeuta, formada tanto em neurofuncional quanto em respiratória, então também atendo as crianças, Sem problema. principalmente nessa fase aí do frio. Minha rede social é ste.hack não, já errei. Não tem problema, vou falar o certo agora, não tem problema. Tá. A minha rede social é @sterhack.fisio e da clínica é Clínica Mamagaia, com 2 M's. É isso. Qual o arroba da clínica? É @clínica Clínica Mamagaia. Mamagaia. Paty se ferrou, vai ter que sentar aqui comigo. Como é o nome dela? O nome da sua amiga? Vicky. Vicky se ferrou, vai ter que sentar aqui comigo, se não vier aqui, tem 50 anos de azar. 50. Melhor vir. É melhor vir. Melhor vir. Gente, comentem, dê like, o óbvio, me sigam lá no Instagram, preciso que cresça isso daqui. E tô contando com vocês, porque vocês estão meio vagabundos aí, que não estão só assistindo os vídeos, assistindo o vídeo todo, tá? É isso. Beijo, obrigado. Esté, Beijo. obrigado. Obrigadão, Valeu. viu. Foi muito bom. Obrigado.